Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso para novos membros da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Meu nome é Henrique Bruno e eu sou o obreiro que tem pastoreado os jovens aqui da nossa igreja. E hoje, na nossa aula, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a disciplina espiritual da oração. O meu objetivo com essa exposição é demonstrar para vocês 4 verdades sobre a oração que precisam estar muito claras no nosso coração ao longo da nossa caminhada cristã. E nós vamos fazer isso a partir desse livro do Dr. Timothy Keller sobre oração, que é o que existe de melhor publicado em português sobre esse assunto. Tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu recomendo que você compre. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua trajetória e na sua história. Oração do pastor Timothy Keller. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus querido e amado, derrame graça, Pai, sobre essa aula, sobre a vida dos meus irmãos que estiverem assistindo. E de fato, meu Pai, que nós aprendamos a orar da maneira mais bíblica possível, que nós aprendamos a ser homens e mulheres de oração, que têm compromisso com a intimidade com o Senhor, com o temor do Senhor, e que o Senhor nos ajude a cada dia a crescer em graça, em verdade, em compromisso com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa aula e abençoa cada um dos meus irmãos que estiver assistindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, então nós vamos aprender hoje 4 coisas que são muito importantes sobre a oração que nós precisamos ter em mente. E a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é que a oração ela é um meio de graça. Queridos, Deus se relaciona conosco de muitas formas e de muitas maneiras. Mas uma das maneiras que o Senhor estabeleceu para que o seu povo fosse abençoado é através daquilo que nós conhecemos na teologia como meio de graça. E um meio de graça, queridos, é um instrumento, é um meio através do qual o povo de Deus pode ser abençoado. Um meio de graça é um canal de bênção, através do qual Deus decidiu derramar a sua graça sobre a vida dos seus filhos. E nós cremos, meus irmãos, que existem diferentes meios de graça na história do povo de Deus. Você quer ver alguns exemplos? Os sacramentos são um bom exemplo que eu estou falando. Os sacramentos são um meio de graça através dos quais Deus quis que o seu povo fosse abençoado. Quando uma pessoa é batizada ou quando uma pessoa participa da ceia, da mesa do Senhor, isso tem um impacto tremendo no mundo espiritual. O batismo, por exemplo, é um símbolo externo, é um sinal visível para todo mundo ver de uma realidade profunda e transformadora que aconteceu dentro do coração de uma pessoa. A ceia do Senhor, por exemplo, é um instrumento de renovo na vida de todos nós. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós somos lembrados de que nós merecíamos a morte, mas que o Senhor Jesus decidiu sofrer a nossa pena no nosso lugar e agora nós somos desafiados para uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar a vida e se comportar no novo mês que inicia. Deus, então, através daquele sacramento, derrama graça sobre a nossa vida, força para vencer os nossos desafios, renovo. E com a oração não poderia ser diferente. A oração é um meio de graça no sentido de que, através dela, nós podemos ter acesso à presença de Deus. E a certeza de que o Senhor não somente escuta as nossas orações, como Ele também nos responde. Você já parou para pensar como o simples fato de Deus nos ouvir e nos responder por si só já é uma coisa tremenda? Olha só que coisa mais impressionante, meus irmãos. Deus não tinha obrigação nenhuma de ouvir as nossas orações, muito menos se importar conosco. Mas Ele decidiu estabelecer a oração como sendo um instrumento através do qual as pessoas se relacionariam com Ele. E Deus geralmente responde às nossas orações de 3 formas. Deus pode dizer sim para as nossas orações, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer também espera. E a verdade é que nem sempre a resposta que nós ouvimos de Deus era a resposta que nós queríamos ouvir. Mas isso não importa, queridos, porque o grande X da questão quando nós estamos falando sobre oração não é se os nossos pedidos serão atendidos, mas sim sobre como nós construiremos um relacionamento de intimidade com Deus. Sobre como nós passaremos a depender mais e a confiar no seu poder no processo. E isso me leva ao segundo ponto importantíssimo que nós precisamos aprender sobre oração e que eu queria trabalhar com vocês hoje, que é a oração é um meio de relacionamento com Deus. Isso precisa estar muito claro nas nossas mentes e nos nossos corações. Queridos, uma das verdades mais importantes sobre a oração é que através da oração nós nos relacionamos com Deus. Através da oração,
nós mantemos um relacionamento de intimidade com o Senhor. E aqui é importante a gente enfatizar que quando nós pensamos na oração como meio de relacionamento, o que nós estamos querendo dizer é que, na verdade, a oração funciona mais ou menos como uma conversa. Ao longo da minha caminhada, eu já conheci muitas pessoas que estavam começando a sua jornada de fé. E essas pessoas me diziam coisas do tipo assim, com alguma frequência: Henrique Bruno, eu não sei orar. Henrique Bruno, eu não dou conta. Orar em público, então, nem se fala. E sabe, meus queridos, eu até entendo esses irmãos. Às vezes a gente tem uma visão muito equivocada sobre como deve ser a nossa oração. Porque nós conhecemos muitas vezes alguns irmãos da igreja que usam palavras muito difíceis e quando vão orar dizem coisas como Senhor, Deus, tremendo e poderoso. E aí a gente vê muito isso acontecer e acha que a oração na verdade é uma coisa muito, muito difícil, quando na verdade a oração é simplesmente uma conversa. Você não precisa saber palavras difíceis ou impostar a sua voz quando você for orar. Você precisa apenas ser sincero e abrir o seu coração na presença de Deus. O objetivo das nossas orações é de conhecer a Deus e de ser conhecido por Ele. Não é uma questão apenas de compartilhar as nossas opiniões e ideias, mas também de compartilhar a nós mesmos, quem nós somos. Olha só essa citação maravilhosa que o Dr. Tim Keller traz para nós, aqui parafraseando J. Packer no livro sobre oração que nós estamos usando como base da nossa exposição de hoje. Tim Keller vai dizer o seguinte, abre aspas: conhecer a Deus é uma questão de tratativa pessoal. Conhecer a Deus é mais do que saber a respeito dele. É tratar com Ele à medida que Ele se abre para você e ser tratado por Ele. Amigos abrem o coração um para o outro por meio do que dizem e fazem. Não devemos perder de vista o fato de que conhecer a Deus é um relacionamento emocional, bem como intelectual e volitivo. E se assim não fosse, não poderia ser de fato um relacionamento profundo entre duas pessoas. E depois de citar essa citação maravilhosa do Dr. J. Packer, o Dr. Tim Keller comenta, ele diz: orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça, e que com o tempo vai se transformando em um encontro completo com Ele. Então tá claro, meus irmãos, orar não é só uma maneira da gente apresentar os nossos pedidos para Deus, como se Deus fosse uma máquina da bênção, preparada para nos abençoar, e nem é um diálogo também extremamente formal, cheio de palavras difíceis com Deus. Orar é muito mais do que isso. É estabelecer um relacionamento de intimidade com o Senhor. É claro que eu também entendo os irmãos que adotam uma postura mais formal, com muito temor, porque de fato nós devemos ter reverência. Deus não é o nosso coleguinha da época de escola. Deus é o Criador do universo, que mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então existe coerência nesse tipo de abordagem. Mas a questão, meus irmãos, é que Romanos capítulo 8 diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos um espírito de adoção através do qual nós chamamos Deus de Abba, de paizinho. Eu sei que talvez você esteja se perguntando. Você me disse até aqui que a oração é um meio de relacionamento com Deus e que é um ambiente para nós derramarmos o nosso coração na presença do Senhor, e isso daí eu já entendi. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Mais do que isso, que nosso Deus determina as coisas que vão acontecer. Nosso Deus é o Deus que é o autor da história. Então, se é assim, se Deus sabe de tudo que vai acontecer no futuro, Ele já sabe das nossas orações, se Ele escreveu a história que vai acontecer, se Ele escreveu até as palavras vão sair da minha boca, então por que é que nós devemos orar? Essa é uma pergunta legítima que talvez esteja passando pela sua cabeça. Mas a resposta para essa pergunta, meus irmãos, é porque através da oração, nós não somente vivemos um relacionamento de intimidade com Deus, como também nós somos transformados por ela. Deus nos ensina sobre a sua vontade e nos conforma à sua vontade através da oração. Além disso, é verdade que Deus escreveu o livro da história. É verdade que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem ter sido da vontade de Deus determinado pelo Senhor. Mas nós não podemos esquecer que a oração é o meio pelo qual Deus determinou que as coisas acontecessem.
O pastor John Piper, que é um pregador reformado batista muito respeitado, diz que a oração ela causa coisas. Ou seja, meus irmãos, a oração faz com que coisas aconteçam que não aconteceriam se a gente não orasse. E de alguma forma que nos é misteriosa e nós não entendemos, até mesmo as nossas orações são usadas por Deus como instrumentos para fazer acontecer as coisas, para nós nos tornarmos participantes do seu plano. Em terceiro lugar, a terceira coisa importante que nós precisamos aprender sobre oração é que a oração tem um modelo a ser seguido. Nós não poderíamos conversar sobre oração sem passar por Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13, que é o texto magno sobre esse assunto. Afinal de contas, se nós queremos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, não existe ninguém melhor para nos ensinar a respeito do que o próprio Senhor Jesus, não é verdade? Então eu gostaria de te convidar a ler esse texto comigo e refletir sobre alguns dos elementos importantes que nós encontramos nessa oração do Senhor. Olha só o que o texto diz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, a primeira coisa importante que eu gostaria de destacar está logo na primeira frase do texto. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar Pai nosso que estás no céu. E aqui a gente encontra uma dualidade que é muito importante para nós. Porque ao mesmo tempo em que Deus é Pai, e portanto é um ser íntimo, pessoal, disponível para nós que somos seus filhos, Ele também está nos céus. E portanto Ele é transcendente, Ele é todo-poderoso, está muito acima de nós. Nós chamamos isso daqui na teologia do paradoxo entre a intimidade e o temor de Deus. E isso precisa estar claro no nosso coração. Deus é nosso Pai, mas Ele também é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Na sequência, o Senhor Jesus trabalha duas frases que fazem parte do mesmo bloco, mas que são importantíssimas para a nossa teologia. Porque Ele diz, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. E eu trouxe aqui uma citação do Dr. Timothy Keller sobre esse assunto, parafraseando Lutero, que é maravilhosa, que vai ajudar a gente a compreender o que esse texto está dizendo. Olha só o que o Dr. Tim Keller vai dizer sobre essa ideia de santificado seja o nome e de vir o seu reino. Abre aspas aí para ele. Por que assunto estamos orando quando pedimos que o nome do Pai seja santificado? Deus já não é santo? Sim, claro que é santo. Porém, seu nome não se conserva santo no uso que nós fazemos dele. Lutero chama atenção para o fato de que todos os cristãos batizados carregam o nome de Deus. Como portadores desse nome, representam um Deus santo e bom, de modo que oramos para que o Senhor nos impeça de desonrar o seu nome pelo qual somos chamados, para que nos capacite a nos tornarmos bons e santos. Então, meus irmãos, a ideia que o autor quer passar para nós aqui, que é uma ideia muito importante, é a de que quando nós pedimos a Deus que o seu nome seja santificado, o que na verdade nós estamos pedindo é para que Deus nos ajude a sermos santos. Para que nos nossos relacionamentos, à medida que a gente conviver com as pessoas percebam o Deus que nós servimos. Nós podemos desonrar a Deus com as nossas atitudes. E o que nós estamos pedindo é para que o Senhor nos ajude a ser santo e a honrar em cada uma das coisas que a gente faz. Isso também tem muita conexão com venha o teu reino. Porque quando nós oramos para que venha o teu reino, o que nós estamos pedindo, na verdade, é que nós nos tornemos agentes para trazer o reino de Deus aqui na terra. Nós entendemos na teologia que o Senhor Jesus inaugurou o seu reino quando ele veio a primeira vez. E que, a partir dali, o seu reino começou a crescer. E que nós somos os agentes responsáveis, nós, os nossos filhos, por trazer o reino de Deus à terra, na medida em que nós fazemos negócios honestos, que nós produzimos cultura para a glória de Deus, que nós transformamos a instituição. Então perceba como as duas coisas são, na verdade, uma só. Nós santificamos o nome de Deus nos nossos relacionamentos e nós oramos para que Deus traga o seu reino através de nós, na medida em que nós transformamos o meio, a sociedade que nós vivemos. Essa é a ideia que o texto quer falar. O texto também diz, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. A ideia aqui de fazer a vontade, meus irmãos, é uma ideia muito importante que precisa ser trabalhada. Porque ninguém nunca disse que fazer a vontade do Senhor seria fácil. Você acha que o Senhor Jesus queria fazer a vontade de Deus quando ele disse essas palavras lá no jardim do sofrimento, no jardim do Getsemane? É claro que não. Ele mesmo pediu para que, se fosse possível, que o Senhor afastasse dele aquele cálice. Mas essa que é a grande beleza dessa parte da oração. Se nós quiséssemos fazer a vontade de Deus,
nós não precisaríamos pedir para o Senhor fazer a sua vontade. Mas a gente pede porque justamente muitas vezes a vontade dele não é a minha. E posso falar, queridos, pouco importa o que nós pensamos sobre esse assunto. O que importa de verdade é a vontade de Deus. Esse pedido que nós fazemos no Pai Nosso é um instrumento de renúncia da nossa própria vontade. É uma declaração de que nós estamos renunciando àquilo que importa para nós, para fazer aquilo que importa para o Senhor nosso Deus. E às vezes nós não entendemos porque Deus toma determinadas decisões na nossa vida. Mas a gente não precisa entender. A gente só precisa confiar e descansar no seu amor, que está tudo bem. A outra citação importante que nós deveríamos destacar aqui, meus irmãos, é quando o Senhor Jesus nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui é uma mensagem muito importante que precisa ser trabalhada também. A ideia aqui, meus irmãos, é que nós não seremos perdoados se nós não formos capazes de perdoar aqueles que pecaram contra nós. Charles Spurgeon, comentando esse texto, diz que se nós não perdoarmos aqueles que pecam contra nós, ao invés de estar falando a oração da nossa salvação quando nós oramos o Pai Nosso, o que nós vamos estar fazendo é lendo a sentença da nossa condenação. Isso porque nós vamos ser perdoados na medida em que nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E o princípio teológico por detrás disso tudo é muito simples. É a ideia de que, de fato, as pessoas podem ter cometido pecados terríveis e gravíssimos contra você. Mas nós não somos melhores do que as pessoas que erraram contra nós. Na verdade, talvez a gente só apenas erre em setores, em áreas diferentes da nossa vida. E de verdade, o que Deus nos perdoou é muito maior e muito superior ao perdão que nós concedemos para as pessoas que fracassam contra nós. Então nós não podemos esperar sermos perdoados se nós não formos capazes de perdoar aqueles que pecaram contra nós. E por último, o último elemento que eu gostaria de destacar na aula de hoje é o finalzinho, porque o texto diz que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse epílogo, meus irmãos, representa a certeza que o Senhor Jesus tinha de que Deus tem o poder para ouvir as nossas orações, para atender aquilo que nós estamos pedindo, porque a Ele pertence todo o poder, todo o reino, toda a glória. Em outras palavras, meus irmãos, nós podemos descansar tranquilos que as nossas orações serão respondidas, ainda que Deus nos diga não ou espera. Mas Deus tem poder para fazer cumprir todas as coisas que Ele nos prometeu a nosso respeito. Por último, meus irmãos, o quarto ponto que eu queria trabalhar com vocês hoje aqui é que a oração ela é desafiadora e ela requer muita disciplina. Meus irmãos, a última informação importante que eu gostaria de trabalhar na nossa aulinha de hoje tem a ver com disciplina e com regularidade. O jejum, a leitura da Bíblia e a oração têm sido chamados de disciplinas espirituais ao longo da história e isso não é por acaso. Os nossos hábitos devocionais são chamados de disciplinas porque eles requerem muita disciplina. E você precisa ter em mente, meus irmãos, que a nossa vida de oração ao longo da nossa história é marcada por muitos altos e baixos. Ao longo da história é comum que a gente passe por momentos de avivamento, onde nós estamos firmes na presença do Senhor, onde nós oramos bastante, mas também é possível que ao longo da sua história você também passe por momentos de baixa, de frieza, de apatia espiritual. Uma coisa que me chamou muita atenção na leitura do livro que nós estamos usando como base para a nossa aula é que logo na primeira página do capítulo 1, o Dr. Timothy Keller faz uma confissão muito profunda a respeito da sua própria vida de oração. Ele diz que apesar de sempre orar todos os dias pela manhã, ele só descobriu a oração como disciplina, como poder para a sua vida, na segunda metade da sua vida adulta, muito depois de que ele já era pastor e depois que ele já tinha pregado muitos e muitos sermões sobre esse assunto. Ele faz uma confissão no livro, por exemplo, de que ele e a sua esposa nunca tinham tido a disciplina, o hábito de orar juntos todas as noites. E que ele só foi descobrir o poder da oração depois que o seu ministério foi profundamente impactado pelo 11 de setembro. Depois que a sua esposa teve que lidar com a doença de Crohn. E depois que ele foi diagnosticado com câncer de tireoide, tudo ao mesmo tempo. Mas ele também conta que depois que ele descobriu a vida de oração de uma maneira mais profunda, mais impactante, mais disciplinada, mais regular e recorrente, mudanças transformadoras aconteceram na sua história. E a sua vida nunca mais foi a mesma. E eu queria trazer aqui para vocês um depoimento dele, um testemunho que ele conta no livro sobre como a vida de oração regular, contínua, comprometida com a palavra de Deus, mudou a sua história para sempre. Abre aspas aí para o testemunho do pastor Timothy Keller que ele conta aqui no livro. Ele vai dizer o seguinte: as mudanças levaram um tempo
para dar frutos. Ele está falando aqui das mudanças da sua vida de oração, né? Do compromisso dele de orar todos os dias, com regularidade, se aprofundar na oração na palavra de Deus. Mas depois de manter essas práticas durante cerca de 2 anos, comecei a fazer alguns avanços. Apesar dos altos e dos baixos desde então, encontrei uma nova doçura em Cristo e um novo amargor também. Porque agora podia ver em meu coração com mais clareza sobre a nova luz da oração vital tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim, né? Em outras palavras, tive mais experiências serenas de amor, assim como mais lutas para ver Deus triunfar sobre o mal, tanto em meu próprio coração quanto no mundo. O resultado foi uma vivacidade, uma força espiritual que esse ministro cristão, que esse pastor, a despeito de tudo o que pregara, jamais conhecera antes. O restante desse livro é um relato do que eu aprendi. Meus irmãos, eu não estou dizendo essas coisas para vocês para desanimá-los. Muito pelo contrário. O meu objetivo é fortalecer a sua fé e te incentivar a recomeçar todas as vezes que isso for necessário. Meus irmãos, até mesmo os maiores homens de Deus na história tiveram dificuldade para orar muitas vezes e também passaram pelos seus próprios altos e baixos. Mas a oração é como oxigênio no nosso pulmão. E assim como nós, se pararmos de respirar, nós vamos morrer. Da mesma forma, se nós desistirmos da oração, o resultado vai ser morte espiritual para as nossas vidas. Então, meu irmão, o dia que você estiver passando por um momento de baixa, de frieza, de apatia espiritual, eu queria te desafiar a orar, e a orar, e a orar até você sentir vontade de orar. Porque a verdade é que se nós formos esperar a vontade de orar, a gente vai definhar cada vez mais. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula até aqui. Meu desejo é que o Senhor Jesus te abençoe e que você tenha crescido nesse curso de membros que nós estamos fazendo, curso de novos membros da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.